né? Então, mais uma vez aí, bem-vindos aí à matéria de instalações de sistema elétrico de potência, né? Mais uma aula, né? Mais conhecida aí pelos mais íntimos aí, instalações do CEP, né? Lembrando que não é o CEP com C, né? É o CEP com E. A maioria das pessoas confundem, principalmente os profissionais aí, os eletricistas, né? Que eles são, a qualidade de ensino é capacitação, né? Ou seja, o eletrotécnico, o engenheiro, ele ensina, né, os tópicos necessários que o eletricista, desde o predial, industrial, de redes, linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, precisa saber, né, para ele poder executar o trabalho, né? E às vezes as pessoas confundem muitos termos aí. Então, pessoal, voltando aí ao nosso roteiro aí, né? E aí eu até deixei iniciar aqui a gravação, né? É o seguinte, essa matéria de instalações do CEP, né? Como a gente olhou aqui eu olhei aqui, dependendo aí, às vezes ela leva mais aulas, menos aulas, né? E daí instalações do CEP e projetos elétricos do CEP, né, eles praticamente elas são, né, complementares, né? O projeto é o que é a concepção, né, nos cálculos, nos desenhos, ou seja, de maneira virtual, né, simulação, né? Os cálculos é o que é a simulação matemática do projeto aplicado em si, né? Em vez de você gastar insumos, imagina eu começaria a construir uma subestação aí, ou uma malha de distribuição eh, de energia, né? Tanto para a rede de iluminação pública quanto para os consumidores, o tanto que é complexo, você tem que fazer estimativas de demanda para você conseguir o quê? Mensurar, por exemplo, alimentadores. Então, você precisa, né, do embasamento matemático e físico, né, que o matemático puro e simples, ele é o que? É uma abstração. Já a física é essa abstração matemática, né, de quantidades, né, quantitativa e qualitativa, e ela faz sentido, né, na questão aí de circuitos, né, na questão aí de demanda, né, ou seja, potência alocada para uma certa quantidade de equipamentos, né? Então, pensando nisso, aí, deixa eu compartilhar a tela aqui, né? E dada a disponibilidade aí de vocês, né? Deu muitas aulas aqui, então eu achei por bem até passar alguns conceitos e aspectos que normalmente eu passaria em uma aula de projetos de sistemas do CEP, né? De sistemas elétricos de potência. Então, e a instalação em si é o que que é? É você conhecer, né, as ferramentas de trabalho, você conhecer os procedimentos, você conhecer as estruturas padrão, né? E aí, pelo menos, nesse esforço, né, que o Senai está fazendo da gente não se ater só apenas, né, ao consumo, né, a parte que é que é a parte do secundário, né, do transformador que alimenta que alimenta os clientes, né, comercial, industrial, né, e residencial, mas de uma maneira mais abrangente, né, a gente tem uma noção, né, mesmo que generalista, né, eu tinha um professor que ele falava, né, o engenheiro, ele basicamente é um profissional generalista, né, ele sabe um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, ou seja, sabe do predial, sabe do industrial, a parte do comercial e sabe de um todo do sistema elétrico de potência. E aí, no final do curso, né, a gente faz algumas especializações. Eu mesmo fiz em sistemas de potência, em comunicações móveis, né, não só de celular, mas outros tipos de comunicações.
energias alternativas, mas basicamente, né, eu sei um pouco de tudo, né, a parte de computação, eu já sei um pouco, né, até iniciei um curso aí de engenharia de computação também, né, para poder ampliar esses conceitos. Não, engenharia não, desculpa, é engenharia de software, né, para eu poder ampliar esses conceitos aí, né, e poder agregar também a minha pós de segurança do trabalho, né, engenharia de segurança. Então, a gente, o profissional no início, né, tem um termo aí que ele é cunhado principalmente na área da programação, né, que é a síndrome do impostor. Não tem hora que você pensa assim, nossa, estudei tanto, e parece que quanto mais eu estudo, às vezes eu não sei de nada, às vezes alguém faz uma pergunta, eu travo, né? Aí junta, né, aspectos psicossociais também, né? A questão da sua inibição, né? Antigamente eu mesmo era muito inibido, eu não conseguia falar em público, ainda mais se falasse que estivesse gravando, né? Ou, né, alguém, eu sabendo que alguém estava assistindo, eu travava, né? Aí parecia, né, que, nossa, esse cara é incompetente, né? Esse cara não sabe de nada. E do mesmo jeito, todo profissional, né, ele sofre disso. Daí eu fui trabalhando, né, isso com o tempo, a experiência, trabalhando aí, né, desde na parte de projetos, quanto na parte de supervisão, a gente, como se diz, os coros vão ficando duros, né? A gente vai pegando mais expertise aí, né? Então, eu achei por bem pegar alguma coisa lá de projetos. Aí, quando a gente chegar em projetos, né, eu vou, como se diz, cirurgicamente, né? Que eu não estou recordando se é a próxima matéria, né? Mas quando a gente chegar em projetos do CEP, a gente cirurgicamente saber o que que são os elementos, né, de projeto. Depois que aqui em instalações a gente souber os nomes das estruturas, né, os tipos de estrutura, tipo de posteamento, a gente vai entrar mais nesse universo na parte da rede de distribuição, né? Então, assim, esse é um disclaimer aqui que eu estou fazendo, né, até para o conteúdo, às vezes um conteúdo que eu passaria em projetos, né, eu já antecipar ele para vocês, né, para vocês já chegar porque o ideal seria mesmo vocês pegarem projeto primeiro, né? E aí depois você ir em instalações. Mas como vocês estão pegando matéria de instalações primeiro, não tem problema, né? A gente começou com uma coisa bem abstrata, né? Bem genérica. Eu vou mostrar aqui alguns projetos aqui, que não é nem projeto, né? São desenhos, abstrações de um livro, né? Que ele é adotado nos cursos de engenharia elétrica, dependendo aí da instituição, ele é também adotado nos cursos de eletrotécnica, né? Já de certa forma, também ele é adotado aqui no Senai, porque o Senai, apesar dele ter a produção própria, a sua produção própria, ela tem o quê? Uma bibliografia de referência. Então, né, você tem livros como o do Mamed, né, que ele é adotado em engenharia, porém a bibliografia que foi pesquisada, né, pelo Senai, ela foi a do Mamed, né, e de certa forma esse conteúdo embasado, ele está lá, né. Então, isso é só um disclaimer aí para gente dar o start aqui nessa discussão, né, nessa aula de hoje aqui. Então, pessoal, voltando aqui ao na última aula, só achar aqui, deixa eu ver, eu abri o PowerPoint. Ah, tá aqui. É porque estava na última parte aqui, né? Então, pessoal, assim, como se fazendo recordar é viver, a gente estava explorando, né? Até eu abri aí a NR10 para vocês verem na prática, né? Igual aquela questão lá do ponto energizado, não ri não, viu? Isso aconteceu. Eu achava que só tinha acontecido lá, né, na minha turma, né, com a gente, mas isso acontece demais, né?
Igual lá na NR10, né, que não tem o PE, né, que é o ponto energizado. E aí tem o desenho dos raios de riscos, que igual a gente comentou aí na aula passada, né, o porquê que essa torre ela é grande, primeiramente, para, né, nenhuma pessoa, um BA1, né, uma pessoa conforme o código, né, esse código ele está lá na NBR 5410, que é a Bíblia da baixa tensão, né, das instalações em baixa tensão. Ele está na NBR 14039, que é a Bíblia para circuitos, né, servidos em média tensão, quando o cliente, né, ele necessita na rede de distribuição de um transformador próprio, né, ou seja, ele tem uma demanda alta e os alimentadores normais, né, que ficam na rede de distribuição, não são suficientes para suprir ele, né? Então, o BA1, né, o motivo de uma torre de transmissão ou de uma torre de distribuição ela ser alta, né, essa rede ser aérea, é para ele não atingir essa rede, né? Ele não, como se diz, não mexer, né, no, na linguagem do dia a dia, né, para ele não bulinar com essa rede e não ter um acidente, né? É o primeiro motivo. E o outro motivo é respeitar, né, dentro, igual a gente viu na aula passada, né, existe o raio de risco, e o raio de risco basicamente é a região, né, em que o campo eletromagnético vai atingir, e se esse braço dessa rede ele for pequeno demais, e se a quantidade da cadeia de isoladores também for pequena, ele vai o quê? Criar uma indução eletromagnética e vai energizar essa torre. Lembrando que essa torre aqui de transmissão, por exemplo, ela, né, é utilizada no sistema lá de SPDA. A gente até comentou em aulas anteriores aí, na questão de aterramento, e de para-raios de linha, né? A gente transladou aí desde os para-raios de linha que ficam lá na medição, né, do consumidor, até os para que na verdade é chamado de TPS, né, supressor de surto. Também a gente viu alguns que eles não são comuns, até um colega de vocês aí comentou, né, que ele já tinha visto, né, na função dele lá de supervisão, né? Se eu não me engano, um colega de vocês ele já trabalha aí na rede, né, de energia elétrica aí, né? Como eu não sei se como eletricista de distribuição, talvez também como técnico de segurança do trabalho. Um fato interessante é que hoje em dia o técnico de segurança do trabalho que trabalha para a concessionária, geralmente a concessionária local, ela paga o curso de eletricista de distribuição, caso o trabalho dele seja liderar essa equipe ou então supervisionar, né? Para justamente para ele saber. Eu mesmo, quando eu terminei engenharia elétrica, eu fui contratado por uma empresa, a empresa pagou, né? Além do curso de NR10, né? Não é porque eu sou engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, eu não tenho que passar por esse treinamento, né? Eu fiz o treinamento de NR10, as 40 horas, fiz o treinamento de CEP, fiz o treinamento de NR35, né? Eu trabalho em altura. Na época nem existia, né? Na época que eu entrei nessa empresa, só tinha até NR33, né? Que se eu não me engano é espaço confinado, se não me falha a memória. Então, foi aparecendo esses treinamentos, né? E eles falaram, ó, você foi contratado aqui como projetista, né, do predial, e daí a gente precisa que você também trabalhe em projetos de distribuição, talvez projetos de transmissão, e então você precisa saber, né, o que que o seu eletricista que vai fazer a montagem, que você vai supervisionar, o que que ele faz, né? Como é que ele opera. E tradicionalmente nas universidades, né? Hoje em dia está tendo essa preocupação aqui, né? Tradicionalmente né, o engenheiro ele é generalista, ele sabe um pouco né, de cada área e, na verdade, quando eu formei, eu sabia mais era de projetos, né, prediais e industriais, mas a parte de CEP, né, de distribuição, de transmissão, de geração,
eu sabia o que tinha nos livros, né? Então, vocês vão passar por esse mesmo problema, né? Ou já estão passando, né? De pensar, né? Vinha aquela síndrome do impostor, né? Será que eu sei mesmo? Será que né? Eu estou aqui com esse certificado, né? Com o meu diploma aqui e na verdade, eu fui negligente, não estudei o suficiente, né? Tem uma parte aí de qualquer profissional, seja do eletrotécnico, do engenheiro, que é realmente ao estudo, né? Você fazer igual aqui no Senai, né? As situações de aprendizagem, mas tem outra parte que é você fazer o estágio, né? Eu tive, felizmente, né, estágio supervisionado, mas infelizmente o meu só foi em escritório de engenharia como projetista. Daí eu aprendi o elétrico, o de aterramento, o de SPDA, que junto ao aterramento, né, com o próprio SPDA, CFTV e outros, né, e outros tipos de projeto, mais de instalações, essa parte, né, até de mesmo de distribuição, de conhecer os tipos de poste, saber os critérios aí, né, de posteamento, de queda de tensão, né, não tinha. Então, eu aprendi isso, né, trabalhando, né? Eu fui contratado para a empresa, eu fiquei cerca de uns 6 meses, mais ou menos, só fazendo o curso, e eu praticamente nem ia na sede da empresa, né? Tanto até que o pessoal lá da engenharia, né? Engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica, não tinha necessidade de bater ponto, né? Eles iam para as obras ou para né, os cursos, para os treinamentos que eles faziam, e automaticamente lá nos cursos é que havia o ponto, né? Aí só o pessoal da arquitetura lá da empresa é que ficava, né, na unidade e eles batiam normalmente o ponto, né? Não tinha essa rivalidade, mas se nós não tivéssemos autonomia para cuidar de uma obra ou para fazer um treinamento e depois que chegar do treinamento já começar a ter uma autonomia, né, do que fazer, né, de como proceder, até como a gente fez treinamento, eu inclusive fiz 2 vezes, né, porque eu tinha feito engenharia de segurança, né, até como lidar com o público. Não é só, não, eu sei tudo, né? Eu sou engenheiro, fulano é o eletrotécnico, o outro é o eletricista, então ele sabe de tudo, o cliente não sabe de nada inocente, né? Igual aquele meme lá, né? Então, mas assim, não é porque o cliente é um BA1, né, uma pessoa inadvertida, é que a gente vai tratar ele de forma indiferente. Não, eu já sei, você fica quieto, né? Cala sua boca, você fica quieto. Porque, segundo Dale Carnegie, né, tem um livro célebre aí, né, de como fazer amigos e influenciar pessoas. Lá diz, né, uma das diretrizes dele, que, né, você dá um sorriso, você prestar atenção no que a pessoa está falando, aí no caso, né, aplicado ao atendimento ao cliente, né, o que o cliente está falando, e dentro do que ele falou, você separar, não, a energia acabou, então pode ser que aí um cliente fala, não, acabou a energia aqui na minha casa, aí o outro fala também que acabou, aí você pensa, não, então quer dizer que uma chave, né, fusível, é, ou um alimentador aí, houve talvez um curto-circuito, ou talvez um cliente, igual aconteceu uma vez, né? O cidadão ele tinha uma residência, porém nessa residência ele tinha uma pequena fábrica lá, que como se diz, era uma empresa, mas só que era uma empresa não oficial. Daí ele taca ali pau, colocou lá um monte de motor. E vocês que estão fazendo aí o curso, né, de eletrotécnica sabem que você dá partida em um motor, às vezes você cai o disjuntor aí da própria unidade consumidora. Imagina você dar partida ao mesmo tempo em vários motores, dependendo aí da quantidade, né? A gente sabe que tem a corrente de pico, né? A corrente de partida lá. Então, a proteção, ela vai o quê? Ela vai entender, ela vai achar, né?
se a proteção tivesse consciência, ela ia achar o quê? Que tem um surto na rede, então ela desarma, né? Aí o cliente fala, as bananas baixou ali. Aí você, opa, as bananas, que, né, o pessoal acha que parece uma banana de dinamite, né? O cartucho lá da chave fusível, aí você pensa, ah, não, ele tá falando é lá da chave fusível, né? Então, ele fala, você escuta, você não age com indiferença, mas aí você o quê? Depura os dados ali dentro do seu conhecimento aí, né? E você faz a ação, né? Tem cliente que é chato mesmo, né? Tem situações aí, né? Em alguns locais aí são perigosos, né? Para o pessoal, principalmente para o eletricista de distribuição, né? Alguns locais aí que tem, né? Que tem a região aí que o pessoal tem o crime organizado, né? O, a quantidade de furtos aí ela é grande, então você tem que, como se diz, ter um procedimento operacional padrão para você atuar lá naquela área, por exemplo, né? Igual o pessoal da Ambev em algumas localidades lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, quando uma moto da rota, né? Porque tem os vendedores, né? Que aí eles visitam os estabelecimentos comerciais, né? E ali é como se fosse uma cartela de clientes, né? Aí ele deixava a moto em um local ali, ia cuidar do cliente. Na hora que ele voltava, se não me falha a memória, tinha mais de, se eu não me engano, era 3 ou 4 rastreadores. Porque na hora que o cidadão ele retirava um rastreador, né? Ele desacionava um rastreador, aí já estava o outro em redundância. Mas aí eles iam descobrindo e aí a empresa colocava quantos rastreadores pudesse. E dependendo da localidade, a Ambev, né, nem procurava recuperar esses veículos, porque, né, era muito mais fácil você acionar, por exemplo, o seguro, né? Então tem procedimentos aí que, né, às vezes depende aí da localidade aí que a gente, né, tem que assumir. Então, voltando aqui, pessoal, eu já deixei aqui para vocês. Eu preciso mostrar os barramentos. Lembra que eu falei que tem um barramento em subestação? É um barramento. Deixa eu só achar eles aqui. Ele é chamado de barramento blindado. Vou deixar aqui por enquanto aqui a tela toda. Isso aqui, ó, eu peguei de um livro aqui. Isso é o que você vê nos livros, né, nos materiais aí, né, do próprio Senai mesmo. Essa é a representação genérica. Um projeto, né, ou uma instalação, né, de CEP, ela não vai estar dessa forma aqui, mas são o quê? São diagramas, são reduções aí, né, que para o profissional da área, o eletrotécnico, o tecnólogo em elétrica, né, ou engenheiro eletricista, entender, né? Então aqui a gente tem a representação aí, né? Se eu não me engano, tem a NBR 5444 aí, que tem muitas simbologias aí, né? E outras NBRs aqui que eu não estou me lembrando de cabeça que o nome, né? Por exemplo, essa simbologia aqui representa, né, na diagramação, né, um gerador, ele pode ser hidráulico, pode ser eólico, né? Pode ser solar e por aí vai, né? Então, você representa a geração de energia, ou seja, a energia está sendo criada nesse ponto. Aqui você tem o barramento, né, ó, da subestação, né? Então, na geração, né, igual a gente viu aqui, ó, acho que eu até deixei aqui o outro capítulo do livro aqui, ó. E a gente foi perfazendo aqui, né, até na última aula, vendo, né, o exemplo aí de uma subestação, né, elevadora, a parte aqui da excitatriz. Lembra que eu falei que existe
um motor de corrente contínua que ele gera o campo eletromagnético que vai, deixa eu achar ele, que vai atravessar aqui o rotor, né? Essa excitatriz, ela gera um campo eletromagnético que atravessa aqui e aí vai fazer, né, a chamada geração de energia. Então, todo esse sistema complexo aqui, ele é reduzido nesse desenho, né, do mesmo jeito. Os barramentos, os quadros aí de distribuição, a gente vai ver mais para frente nesse capítulo aqui desse livro, né, a representação deles, né, que é o barramento blindado. Então, aqui aí você tem o barramento, que simplesmente são os quadros de distribuição. Deixa eu ver aqui tem um vídeo aqui, um aluno me enviou, de uma subestação, né? É, isso eu estava ministrando aula, né? Eu sou também professor, eu já atuei, né, no início, né? Atuei como professor presencial, né? Full time. Então, em uma dessas aulas aí, né, na parte de eletrotécnica, um aluno me passou esse vídeo, né, de uma manutenção em que eles estavam fazendo aí, na verdade, eles estavam fazendo a atualização de uma subestação que ainda estava em operação, e essa subestação, ela estava, como diz no popular, né, caindo aos pedaços. Eu vou colocar aqui o áudio aqui, eu não vou nem compartilhar o áudio, que nesse caso aqui não é importante, cara. E o pessoal, né, aí, antigamente, né, relembrando aí, né, antigamente a concessionária que assumia todos os serviços. Hoje em dia, né, você tem empresas terceirizadas que participam de pregão eletrônico e pegam os serviços mais diversos, desde fazer ligar cliente novo, fazer corte, religação, podas, limpeza de faixa de servidão, né? Lembra que eu expliquei, se eu não me engano, eu expliquei isso para vocês, né? Que faz a limpeza aí, né? Abaixo da rede de distribuição, da rede de transmissão, para manter a distância do cabo até o solo, né? Então, basicamente, ele trabalhava já, né, ele já era eletricista de distribuição e mostrou esse vídeo dessas, dessa atualização que eles estavam fazendo dessa subestação. E pasmem, ela estava, quando eles chegaram lá, né, lógico, ela estava energizada. Daí, ó, esses cabos aqui são cabos na parte de baixa tensão, cabos protegidos, né, ou seja, não é o simples toque que vai fazer você, inclusive, né? Relembrando aqui, ó, lembra que eu falei que lá na NR10, né, tem aqui tem o ponto energizado, né, que é a simbolização do cabo aqui em si, né, e vai haver um raio de risco. Geralmente, desculpa, gente. Esse raio de risco, né? E o raio da zona controlada aqui, ó, faz de conta que é circular, viu? O raio controlado aqui é a região em que o eletricista, né, quando ele vai fazer um trabalho ao contato, né, os tipos de trabalho em um sistema elétrico, né, principalmente esse tipo de trabalho ao contato, ele é realizado pela equipe de linha viva, né, que faz o trabalho em circuito energizado. A gente vai falar disso melhor lá em manutenção, né, do CEP. Então, ele é basicamente essa distância e aquele cálculo que a gente fez até na aula passada lá, né? Aí eu mostrei, né, que o cabo de média tensão, na verdade, ele tem 7.965 volts, né? Ele não tem os 13,8, né, que o pessoal imagina, né? Então, essa distância padrão, ela é relacionada a um cabo nu, ou seja, um cabo que não tem uma proteção plástica em volta. Quando ele tem
que não é nem chamado de cabo isolado. Algumas pessoas chamam de cabo isolado, aí na verdade a rede compacta, né, que o cabo ele tem uma isolação plástica, é chamado de cabo protegido. Eu não posso chamar ele de isolado, porque apesar dele ter uma proteção plástica aqui, né, e com um toque, né, ou seja, a parte mecânica, né, você vir com a mão e tocar esse cabo, apesar, né, dele ter essa barreira aqui, ele ainda vai emanar campo eletromagnético. E para ele ser considerado um cabo isolado, eu teria que ter uma cobertura, assim como tem nos cabos subterrâneos, né? Eu precisaria de, sabe o cabo coaxial, né? O que substitui o cabo antigão, o RCA, né? Que é por exemplo, o cabo coaxial, ele tem um condutor de cobre no meio, né? Ele tem uma proteção, vou até mudar a cor aqui, uma proteção plástica aqui em volta. Nessa, deixa eu pegar uma cor aqui diferente. Daí existe uma malha metálica aqui, ó, por fora, ou seja, esse cabo de cobre com essa malha metálica, geralmente, às vezes, dependendo do cabo, eles usam cobre, outros é uma malhazinha mesmo de alumínio. E daí depois, né, em cima dessa, ele tem uma malha novamente isolante, que o clássico é aquele branco, né, que a gente utiliza aí para TV a cabo, né, ou CFTV, e hoje em dia a gente tem principalmente, por exemplo, da antiga NET, né, que a Claro comprou, né, que é o surfboard, né? Ele é um modem que ele pega o cabo coaxial, né? Ele não precisa de um par trançado ou fibra ótica, né? E ele pega esse cabo coaxial e com o sinal que está modulado nele, ele consegue, né, ter o sinal de internet, né? Então, o cabo protegido, ele só chama protegido porque ele tem apenas uma singela capa plástica. Já se eu fosse falar que esse cabo era isolado, eu teria que ter, né, uma isolação entre, né, uma parte metálica, né? No caso é porque o cabo coaxial, ele fecha circuito entre o cabo interno, né, e a malha externa aqui, ó. Ele fecha um circuito com o sinal que ele recebe, né? Ele não precisa de dois fios ou de dois cabos, né, para fazer essa interligação. Já o cabo de energia é apenas um, né, que a gente tem fase A, fase B, fase C, né? Então eu teria que ter uma proteção aqui, ó. Por exemplo, se eu fosse proteger esse cabo, eu colocaria uma proteção plástica, colocaria uma malha aqui, uma malha metálica, mas aí é lógico, né? Eu forneceria energia só por esse cabo, o interno aqui, né? Existem algumas concessionárias de energia que utilizam um ramal de ligação aéreo e ele, em vez de ser dois cabos, por exemplo, se for monofásico, você vai ver apenas um cabo. Aí você fala, uai, cadê o neutro, né? Na verdade, o neutro, ele vai estar debaixo de uma proteção plástica, igual o cabo coaxial, né? O neutro ele vai estar numa malha externa e o cabo de fase, né, se for monofásico, ele vai estar internamente e daí o eletricista na hora que vai fazer o fechamento, ele fecha como se fosse o circuito de energia, né, como se fosse um cabo coaxial. Daí esse tipo de cabo, ele é mais difícil do pessoal fazer lá o chamado, né, o gato, né, o furto de energia, né? Existem algumas concessionárias, inclusive aqui atualmente é a Equatorial, né? Mas quando a Enel entrou em operação, eles aplicaram esse tipo de ligação, né, para o cliente, né? Eu não sei se no caso de vocês, se eu não me engano, é a Neo Energia aí, né? Não sei se no caso de vocês aplicaria esse tipo de cabo, né? Então, por que que esse cabo aqui, né, o que tem a metálica por dentro, a parte metálica por dentro e a parte metálica por fora, eu poderia considerar ele como isolado? Porque o cabo externo,
ele vai emanar um campo eletromagnético, concorda? Se ele fosse nu, o campo eletromagnético seria maior. Como ele é protegido por uma superfície plástica aqui, isolante, ele diminui a abrangência, né, o raio de risco do campo eletromagnético. Por sua vez, o cabo externo aqui, ele também, se ele está energizado, ele vai liberar um campo eletromagnético. Mas como ele é uma malha que passa em volta do cabo, ele libera o quê? Ele libera o campo eletromagnético e para circuitos de tensão e corrente alternada, é um campo eletromagnético oscilante. Ah, beleza, professor. Daí ele vai liberar um campo eletromagnético. Como ele não é um fio ou vários fios, né, que aí a gente chama de cabo, todos unidos, ele é uma malha, ele vai liberar uma densidade de campo magnético externa e interna aqui. Para a interna, o campo eletromagnético dessa com esse azul aqui, ó, eles vão se anular. É igual um prédio, né? Por que que um prédio não cai? Uai, professor, não cai porque ele está grudado no chão. Não, beleza. Mas quando eu construo o prédio, o engenheiro civil, ele tem uma das matérias que ele estuda, é chamada de isostática. Você tem forças atuando para o chão. Porém, também você tem forças que atuam contra, né, o chão, ou seja, né, contra cada estrutura, o tijolo, o concreto armado aqui. Então, eu falo que essa estrutura está isoestática. Ela tem forças atuantes que podem derrubar, porém, tem forças atuantes que fazem o equilíbrio de forças. Você tem forças aqui querendo derrubar, mas também você tem forças, né, mantendo, né, essas forças para baixo aqui paradas. E aparentemente eles estão o quê? Se não for em relação a um referencial não inercial, né? Eles estão o quê? Estático aqui. O prédio está ali, está estático. Aí é lógico, né, que você pode pôr um oscilador harmônico de massa, né, em regiões aí tipo Japão, né, que você tem abalo sísmico, né? Aí o pessoal coloca um pêndulo, é chamado de pêndulo físico, né? Para ele fazer a estabilização e não deixar que a velocidade do vento aqui e a vibração do solo, né? Faça com que essa estrutura ela entre em colapso, né? Aí do mesmo jeito, no mundo físico, a gente tem essas forças atuantes aí na parte da mecânica. No mundo da eletricidade, nós temos essas forças atuando só que a nível de campo eletromagnético. Lembra lá? Campo eletromagnético, né? Tensão elétrica alternada ou contínua, né? Gera campo magnético. A contínua gera o campo magnético contínuo, a, é, a, a alternada gera campo magnético alternado. Então, a energia elétrica, ou seja, a diferença o potencial elétrico em si, né? E se tiver corrente é porque o circuito está fechado. Se não tiver, é porque ele está aberto. Mas se eu tiver potencial elétrico, eu vou gerar o quê? Campo eletromagnético em volta, né? E a recíproca é a mesma. Campo eletromagnético, seja ele contínuo, seja ele alternado, ele também gera o quê? Potencial elétrico. Então, é por isso que o campo eletromagnético, né, ele induz tensão e a tensão também ela induz campo eletromagnético, né? As leis lá de Snell. Então, aí nesse caso, o campo eletromagnético, né, liberado pela parte interna do cabo é anulado pelo campo eletromagnético emanado pela parte interna da malha aqui de aterramento. Daí o que que o pessoal faz, né? Aí o campo eletromagnético externo aqui, eles colocam uma proteção, né? Assim como a proteção que existe, vocês já viram aqueles cabos, aí tem o UTP e o STP, né? O UTP é sem escudo, né? É o One Shield. O STP, né, para dados metálicos, é o que tem um escudo, né? O que é esse escudo? Porque para cada par trançado, lembra? Se eu tenho sinal elétrico, ele está emanando campo eletromagnético. Aí o que que eles fazem para cada par trançado lá, né? Eles colocam ele está lá
ele fica encordoado em espiral e aí na parte externa eles colocam papel alumínio. Então, para esse campo eletromagnético externo, você aplica uma camada aqui, né, é papel alumínio mesmo, né, uma camada metálica aqui, aí depois você passa a cobertura e daí ela evita que esse campo eletromagnético ele vaze. Aí sim eu posso chamar eu posso falar, né, que o cabo de energia ou cabo de dados, ele é o quê? Ele é isolado, ou seja, ele está passando energia, porém eu tenho um equilíbrio, né, de campo eletromagnético, né, do cabo externo com externo, anulando a indução eletromagnética. Então, eu posso tocar naquele cabo ali, né, que os efeitos da indução você não vai sentir, por ele ser o quê? Isolado. Aí já o protegido, não. O protegido, ele só diminui a abrangência do campo eletromagnético. Então, aqui, ó, olha só. Olha, olha a Embira aqui. Isso aqui é o aluno, né? Ele me passou esse vídeo. Olha só. Vocês aí que porventura trabalham em subestação, ó, vocês estão vendo esse transformador aqui? É um transformador de distribuição. Relembrando aí de aulas anteriores, esse cabo aparentemente que está passando aqui, ele é o do primário. E no primário, o que que tem do transformador? É a média tensão, né? Relembrando, né? É a 13,8. Você acha que um transformador colocado aqui no chão e esse, né, a alimentação dele, que o barramento, que eu poderia chamar do barramento aqui, né? Você acha que vai dar certo eles estarem a essa distância aqui, ó? Lembrando que esse barramento aqui, ele não é coberto, ou seja, a abrangência do campo eletromagnético dele é total, né? Em conformidade com a tabela lá do anexo 3 da NR10, né? Você imagina, será que vai dar certo essa instalação aqui? Tanto não vai dar certo que vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo sinais aí de curto-circuito. Inclusive, até o aluno fala, né? Ó, teve um princípio de, né, de curto-circuito, né? Teve o curto-circuito e um princípio de incêndio. Então, ó, cabo sem isolação, ó, simplesmente chumbado na parede, onde eletricista, onde pessoas aí. Aqui, ó. Isso daqui, ó, aquele que tá vazado aqui, ó. Isso aqui era um quadro de distribuição. Olha só, ó o perigo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, você tem o caibro aqui, ó, da unidade consumidora aqui, ó, da suposta subestação. Ó o caibro aqui passando. Deixa eu até ligar o programa lá, eu poder desenhar por cima e vocês entenderem aqui. É porque como a distância está grande aqui, ó, eu vou deixar em modo, vou deixar transparente aqui para eu conseguir desenhar em cima e vocês entenderem. Tá? No vermelho aqui, que aí fica fácil. Então aqui, ó, aqui é o caibro, né? Isso aqui é uma mão francesa, ó. Sobre essa mão, e é uma mão francesa metálica, ó, ó o agravante. Você tem o pino, o isolador de pino. Esse isolador de pino aqui, esse que está instalado, como é uma mão francesa metálica, provavelmente ele é um isolador ele é um pino para cruzeta metálica. Ele tem a arruela dele, né? Por exemplo, você tem a base aqui do isolador de pino, aí você tem a rosca aqui, ó, que passa pela cruzeta metálica. Aí geralmente a cruzeta metálica é um perfil, né, bem fino metálico aqui. Aí você tem uma porca e uma arruela de pressão aqui, né?
E aqui fica a cabeça aqui, que na verdade é chumbo aqui, ó. Aí você tem a rosca, aonde você faz a instalação do isolador de pino, né? Aí no caso aqui é uma 13.8, ó. O isolador de pino ele tá mais ou menos aqui, ó. E logo acima dele, né? Agora deixa eu desenhar. Diminuiu a pena aqui. Tá, e logo acima, ó, tá passando a rede nua aqui. Isso aqui é a rede nua. Depois o aluno me relatou aqui, ó. Isso estava funcionando, gente. A rede nua tá passando aqui em cima, ó. E em média, essa distância aqui, ó, entre o cabo energizado, o caibro e essa telha Eternit aqui, ó, ele falou que era, ele falou que dava mais ou menos uns 20 centímetros. Aí imagina se alguém sobe aqui, ó, por cima aqui, ó, lá, dessa telha, e a gente sabe aqui, ó, para instalar o caibro aqui, ó, a gente tem parafusos aqui, ó. Aí tem um parafuso passante, ó, que passa de um caibro para o outro aqui, ó, para segurar essa treliça de madeira aqui, ó. Aí imagina, ó, o campo eletromagnético aqui, ó, e eles estão todos próximos aqui. Eles não estão em conformidade lá com a NTC 06, em que a distância, por exemplo, ó, aí você tem o chamado do meio, né? Tem a fase do meio, que é essa daqui. Aí tem a mais longe da do meio, é essa nomenclatura aqui, e a mais próxima do meio. A do meio e a mais próxima, ela está, já que o cabo é nu, né? Ele está aproximadamente 70 centímetros, se não falha a memória. A gente pode olhar aqui depois. É porque se eu tirar a transparência aqui, apaga todo o desenho que a gente está fazendo. E aqui, ó, dá 1,40 m de distância. Então, pelo menos você tem que ter 70 centímetros de distância aqui, ó, para o campo eletromagnético aqui, ó, não chocar com o outro aqui. E, em média, a distância aqui, o segundo aluno lá, ele disse, professor, não dava nem 40 centímetros, não. A gente não... Mas ele falou que na hora que eles pegaram as estruturas, né, para poder refazer a instalação, era mais ou menos uns 40 centímetros. Aí imagina, dava indução eletromagnética na outra fase, ou seja, a indução mútua, né, da fase A com a fase B, com a fase C, indução com a mão francesa plana, que por sua vez era chumbada aqui na parede aqui. Ele diz que relato aí do pessoal que morava aí do lado aqui, ó, diz que as paredes, não, parece que tem fantasma nas paredes aí, ó, as paredes dão choque, é lógico, ué. Você tem 7.965 volts aí, ó, lançando campo eletromagnético aí, tudo quanto é ferragem foi o quê? Foi induzida eletricamente. E elas estão o quê? Elas estão enfincadas no solo aí, uai, curto-circuito, indução eletromagnética e depois curto-circuito fase terra. É óbvio. Então, a distância aqui, ó, com certeza, essa construção aqui, ela não foi em conformidade, por exemplo, para você construir uma subestação singela ao tempo, ou uma subestação abrigada, em que ela fica aqui, ó, dentro de uma casa, você não pode pegar os equipamentos e simplesmente instalar eles aqui dentro. Você tem que usar o princípio da gaiola de Faraday. Você tem que fazer o aterramento aqui, ó, aterramento embaixo aqui nas estruturas aqui, fazer a interligação das massas, né, a parte metálica, a cerca metálica que fica em volta da subestação, ela não é para impedir que alguém pule ela e roube, por exemplo. Ela é para justamente pegar a indução eletromagnética, em vez da indução eletromagnética se propagar por uma estrutura para fora,
ela vai ser aprisionada na gaiola de Faraday. E, por sua vez, a gaiola de Faraday ela vai estar aterrada, e aí qualquer indução eletromagnética, ó, ela vai vir aqui na gaiola e desce e vai ser dissipada no solo, né, da forma correta. Ou seja, ela vai ficar aprisionada dentro da subestação. Então, essa subestação aqui, né, desculpe o termo aí, ela foi feita nas coxas mesmo. Essa que é a verdade aqui. Então, por isso que deu indução eletromagnética, por isso que deu curto-circuito, por isso que deu princípio de incêndio, né? Ela foi feita de qualquer jeito aqui, ó. Então, deixa eu liberar o restante do vídeo para vocês verem o fiozinho de ouro que é essa instalação. Ó, o aluno estava mostrando aqui, ó. Olha, ó, cabos tudo exposto, TC, TP, ó. Simplesmente, ó, ficava tudo ligado. Esse transformador aqui é um transformador antigo, né? Apesar dele ser grande desse jeito aqui, ele é de, se eu não me engano, parece que é de 300 kVA. Porém, ó, ele totalmente, né? Olha aí, ó, tudo chumba. Esse, é tudo cabo nu aqui, ó. Não sei se vocês já se depararam, né? Instalações prediais, por exemplo, com cabo de aqueles cabo telefônico antigo. Já viu aqueles cabo que ele é colado assim, ó? Aí você tem um condutor, acho que não é nem de cobre, acho que ele é de alumínio, utilizado para levar energia para dentro da residência. Olha só, olha a loucura. Isso daqui, ó, não é uma instalação, né, em que você deva de fazer de qualquer jeito aqui. Vou deixar o resto aí pro o aluno estava mostrando aqui, ó, os barramentos aqui, as barras. Aí tudo estava aparente, isso já estava desenergizado, viu? É por isso que a única, entre aspas, gaiola de Faraday que existia era essa daqui. Mas não adianta, não estava chumbado, foi simplesmente feita em um galpão qualquer aí, sem preparação de alvenaria nenhuma, sem seguir nenhuma NR, né? Nenhuma NR não, a NR obviamente, mas sem seguir nenhuma norma técnica de distribuição que é baseada numa NBR. É que ele está mostrando aqui, ó. Aí é tudo, ó. E tava desse jeito, ó, funcionando a pleno vapor, alguns os cabos internos, né, o de baixa tensão protegido e os cabos de média tensão, né? Deixa eu ver se mostra mais alguma coisa aqui. E os cabos que vêm da média tensão, ó, tudo chumbado na parede, ó. Ele não deve ser feito, né, em uma alvenaria qualquer, né? Não deve ser chumbado em uma alvenaria qualquer, né? Ele tem que ser chumbado em uma alvenaria, só que com isoladores, né? Aqui eles aplicaram isoladores. Só que essa aqui é uma parede comum de um galpão qualquer, não é um galpão preparado em conformidade com uma norma técnica igual a da, né, daqui de Goiás, a NTC 05. Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente continua aqui, que eu já vi que já deu nossa hora, beleza? Já vou deixar renderizando aqui para aí eu vou pedir para a monitora postar o mais rápido possível para vocês, beleza? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal.